Nise Yamaguchi, médica imunologista, defensora da cloroquina, né, do tratamento precoce, foi convocada para a CPI para tratar sobre a história de aconselhamentos paralelos do governo Bolsonaro, que, de acordo com Taishi e o Mandetta, né, ex-ministro do governo, o Bolsonaro não se aconselhava com eles, com os especialistas, com o ministro da Saúde, sim com pessoas de outros ramos, e uma delas, a suspeita é que a Nise Yamaguchi era uma dessas pessoas do aconselhamento paralelo. Hoje, na CPI, ela fortaleceu essa tese ao falar sobre a formação de um conselho independente, onde fazia parte também o empresário Carlos Wizard. Vamos tratar cada tópico de cada vez, começando pela história da imunidade de rebanho. Nesse primeiro trecho, ela deixa nas entrelinhas que acreditava nessa tese no passado e que acabou mudando um pouquinho de opinião, mas que acreditou naquela tese no passado, né? A tese de imunidade de rebanho, que permite a proliferação massiva do vírus com o objetivo de obter uma imunidade natural, e que não acontece dessa forma na prática, porque surgem cepas, surgem variantes. A própria Nise Yamaguchi explica isso. Vejam aí a fala e vamos trazendo as análises. Primeiro, esse ponto da imunidade de rebanho, que é bastante importante no campo da CPI, e talvez explique, né, como o Bolsonaro tinha o plano de disseminar a Covid-19 pelo país. Vejam esse trecho, que deu inclusive um bafafá ali com o médico também, senador Rogério Carvalho. Depois ela fala sobre a imunidade de rebanho, sugerindo que no passado acreditou nessa vertente. Vossa Senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Antes eu quero esclarecer o que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, ou que tenham tido contato com o vírus, ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então, o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Nós tivemos no começo, somente uma questão... Checagem, uma questão importante de checagem, doutora Nise. Um vírus não produz imunidade. Se é acometido por um vírus, não produz. Não, eu não estou dizendo que a senhora disse isso agora. A senhora disse isso agora, por favor. Não, as pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Desculpe, eu tenho que esclarecer o seguinte. Desculpe, senador, eu gostaria de completar a minha... Eu gostaria de completar... O senhor me desculpe, eu gostaria... Por favor, doutora Nise, só um minuto. Mas não pode responder. O senhor me desculpe, eu preciso senador, por favor, doutora Nise. Por favor, doutora Nise. Por favor, doutora Nise. Por favor, Marcos Rogério. Eu estou levantando uma questão, eu sou médico, como ela é médica, e nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese. Porque isso é contra os princípios fundamentais que nos fazem ser médicos, a defesa da vida. E a senhora disse uma frase aí, que não é correta. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. Por favor. Perguntei, a senhora mantém essa posição? É uma pergunta objetiva, sim ou não? Eu estou dizendo o seguinte, que a resolução daquela época, que isso foi em junho do ano passado, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda, viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos, sim, uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. A própria Organização Mundial de Saúde não sabia se devia fazer lockdowns absolutos, lockdowns horizontais. Então a senhora mantém a posição, né? Não, eu digo que para aquele momento sim, era pertinente essa discussão. Para esse momento são novos algoritmos que vão ter que entrar. Então a senhora retira o que falou? Também não, senador. Eu estou dizendo que para aquele momento era bastante conveniente e necessária a discussão. Nós tínhamos uma proposição de que haveria tem que manter ou não manter? Não, eu devo dizer que para aquele momento eu mantinha sim a posição. Para esse momento nós estamos... Até porque só não muda de opinião quem não as tem. Convencido está errado, muda de sua opinião. Pelo contrário, o que eu quero deixar bem claro é que a imunidade de rebanho não é a forma como você adquire. A imunidade de rebanho então naquele momento, Vossa Senhoria esperava que a infecção natural levasse a população à imunidade, era isso? Não era a infecção
infecção natural e vacinal. Eu citei ali que as vacinas também fariam parte dessa imunidade de rebanho. Está ali claro, no meu depoimento, que eu falava que as vacinas também fariam parte desse momento, e mais, o tratamento precoce e imediato também seria parte, que é o que eu preconizo. Tá, então fiquem com essa coisa na cabeça, porque é importante essa história da imunidade de rebanho, que eles colocam como se fosse uma coisa que complementa a vacinação. Não é, cara. A imunidade de rebanho, todo mundo já falava desde o começo que os vírus mutam e que isso acaba com qualquer ideia de imunidade de rebanho, porque você tem vírus novos. Aliás, por isso que ela falou ali de um jeito meio dúbio, mas acabou reconhecendo que não acredita mais nessa ideia, mas deixou também claro que no passado fazia sentido debater imunidade de rebanho. É importante isso que a gente está falando, gente. Porque se o Bolsonaro se aconselhou com essa senhora, de acordo com o que tudo está sugerindo, ele pode muito bem ter apostado por essa tese de imunidade de rebanho, que, aliás, explica, né, essa omissão absoluta, né, na pandemia da Covid. Deixa o vírus circular, que as pessoas vão se imunizar naturalmente. Declarações de abril de 2020 do próprio Bolsonaro reforçam essa ideia. E a coisa não fica tão melhor, não. Na verdade, vai ficando pior. Porque a Anísia Yamaguchi falou que ouviu do próprio presidente da República pela primeira vez sobre esse tal tratamento precoce. Vejam aí, porque pelo visto veio dele essa história. Opa, abri errado aqui. Vossa Senhoria já discutiu do tratamento precoce contra a Covid com o presidente da República em alguma oportunidade? Eu tive a oportunidade no início de receber dele a informação de que existia um tratamento que estava sendo discutido na França. Então essa informação foi é muito essa importante. Reunião. Foi o presidente que lhe deu a notícia da existência do tratamento precoce. Eu já tinha essa informação prévia, mas ele me falou que existia nessa reunião. Em quantas oportunidades Vossa Senhoria conversou com ele sobre esse assunto? Foi uma oportunidade em que a gente conversou sobre o momento que nós estávamos passando, foi um momento inicial, e que eu expliquei que nós precisávamos de dados científicos, por isso que eu ia conversar com o Conselho Federal de Medicina para validar a possibilidade do paciente de receber o medicamento e do médico de prescrever. Então, isso foi bastante importante para mim, porque eu pude participar de discussões técnicas com o Conselho Federal de Medicina que ratificaram sobre a eficácia a eficácia da medicação é uma questão que já está bastante categorizada e a gente já tem. Eu queria perguntar sobre a eficácia, eu não fiz a pergunta aí. Só apresentar uma questão de ordem para vocês. Como eu disse e alertei no começo, dos riscos de se ouvir a doutora Anísia como convidada e não como testemunha. Sim. Ela já afirmou aqui que mal falava com o presidente da República, nunca esteve com ele sozinho. Em junho de 2020 foi publicado um vídeo onde ela anuncia publicamente as seguintes palavras: mandei mensagem para ele, ele não precisava me sondar para ser ministra. Ele me conhece e a gente se fala o tempo todo. Então a questão de ordem, objetivamente, senhor presidente, é pela suspensão ou encerramento da sessão para que ela seja reconvocada como testemunha, como deve ser. Vamos colocar em votação. De acordo. Eu acolho o seu pedido. Vamos colocar em votação. Tá aí, o Alessandro Vieira pegando uma mentirinha da Anísia Yamaguchi, falando que ela tem que acabar com o depoimento, que não acabou de fato, mas sugerindo que ele fosse encerrado para depois chamarem de novo ela como testemunha e não apenas como convidado, né? Mas enfim, vamos recapitular um pouco. Lá, em 2020, acreditavam relativamente em imunidade de rebanho, entendiam que podia ser uma coisa a ser estudada. Depois, de acordo com a Anísia Yamaguchi, perceberam que as novas variantes do coronavírus impedem, né, a aplicação de qualquer teste de imunidade de rebanho, mas ela deixou claro, pelo menos sugeriu fortemente em sua fala, que eles acreditaram nessa tese. Depois, vocês viram falsidades da Anísia Yamaguchi, e essa seleção se conclui totalmente com ela dizendo que formou uma espécie de conselho independente com Carlos Wizard, que é um empresário na área de saúde, não entende nada, portanto, e também fazia parte de algumas reuniões o irmãozinho do Abraham Weintraub, o Arthur Weintraub, que o Abraham é o ex-ministro da educação, né, apesar de ser bastante sem educação, e o irmão dele participava de reuniões também. Isso aqui é a cereja do bolo. Vejam aí quando ela fala da existência de um conselho independente, como ela fez parte de um conselho independente que ajudou o governo, ainda não está muito claro como, mas que foi justamente nessa fala aqui que ela colocou essa situação. Veja. Vossa Senhoria conhece o senhor Carlos Wizard?
Conheci durante uma reunião sobre um conselho científico independente que ocorreu mais ou menos em agosto do ano passado. Independente de quem? É um conselho científico independente. A gente se reunia em discussões sobre... Não, ele é uma pessoa que trabalha com o Dr. Pazuello em Roraima, e eles faziam as... Doutor Pazuello? Ações sociais. Vossa Senhoria trabalhou com ele no delineamento de estratégias nacionais de condução da pandemia? De forma alguma. Já participou de reuniões com ele, presenciais ou remotas, ou não? Sim, tive essa reunião. Quantas? A gente participou dessa reunião com relação à discussão dos tratamentos precoces, mas ele era uma pessoa muito ocupada, né? Então, nós participamos somente 2 vezes de reuniões presenciais. Vossa Senhoria conhece Arthur Weintraub? Sim, conheci, ele estava lá na diretoria ele estava lá na reunião dos médicos pela vida, onde ele fez... Esteve com ele só nessa oportunidade? Não, ele esteve comigo também nessa reunião da Presidência da República. Ele participou de diversas colocações com relação a esse momento nessa cerimônia, e ele esteve também discutindo naquele dia a possibilidade de que os médicos prescrevessem os medicamentos nessa cerimônia. Foi bastante bem colocado, né? O doutor Arthur Weintraub, ele está, me parece, fora do Brasil, né? Eu não vi ele participando de nada depois. Vossa Senhoria trabalhou com ele no delineamento dessas estratégias? Não. Não, né? Não. Eu vou fazer a última pergunta. Eu participava com o grupo de médicos pela vida. Tá, então, outro ponto importante aqui, vocês viram ela falando de conselho independente, e aí, em algum momento ali antes disso, ela falou aqui que não acredita, não participa de nenhum gabinete paralelo. Aí depois dessa fala dela, né, primeiro ela disse que foi como convidada aqui para Comitê de Crise Interministerial presidido pelo general Braga Neto, que era ministro da Casa Civil na época, colocando-se como colaboradora eventual, e depois se colocou como membro ou parte desse conselho independente do que ela não foi clara, não esclareceu. Mas de um lado diz que não era do gabinete paralelo, mas de outro diz que é do conselho independente. Na verdade, os dois são sinônimos. A gente pode, acho que a partir disso, entender justamente que ela estava aconselhando o governo, né, num sentido em que o Bolsonaro não procurava aconselhamento de Mandetta e Taixe, que eram seus ministros da saúde, os 2 médicos, e ouvia essa médica negacionista, que mentiu sobre a história do tratamento precoce, mentiu assim descarado, mas que era membro desse conselho, era consultada pelo governo como se fosse realmente entendida dessa história. E essa fala de que ela participou de uma espécie de um conselho independente, ou conselho paralelo, chame como quiser, os dois são sinônimos, se reforça numa declaração antiga de setembro de 2020, ela falou que em agosto de julho de 2020, falou que em agosto eles fizeram reuniões desse conselho independente, e em setembro, o Carlos Wizard, que também será convocado para a CPI da Covid, já diziam que faziam parte aí desse conselho paralelo do governo. Vou colocar esse último trecho, que é antigo, né? Esse aqui é de julho de 2020, onde estava justamente aqui a médica Nise Yamaguchi e o Carlos Wizard, empresários, 2 na TV Brasil, né? Sustentados pelo dinheiro público, evidentemente. E o Carlos Wizard coloca como eles faziam parte aí dessa consultoria informal do governo. Com isso, depois eu venho para a conclusão desses trechos. Passei um mês em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como conselheiro ao Ministério da Saúde. Posteriormente, fui convidado para assumir uma das secretarias. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate do Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior. Como o Dr. Anísio Yamaguchi, Dr. Roberto Zeballos, Dr. Anthony Yon, Dante Serra e muitos outros que participam desse conselho
científico independente, ou seja, são voluntários e estão dedicando seu tempo, sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população um tratamento precoce. Passei um mês em Brasília. É muito importante, todos esses trechos, na verdade, que eu coloquei para vocês. Vamos fazer um resumo geral, então. Acreditaram, num primeiro momento, em imunidade de rebanho, acreditaram em informações distorcidas em relação ao lockdown. Depois, começaram a compor aí esse conselho independente, conselho paralelo, repito, chamem como quiserem. O ponto é que o Bolsonaro não se aconselhava com seus ministros de saúde, mas sim com o médico negacionista e com o empresário, que de saúde não entende nada. Usaram uma série de falsidades na história do tratamento precoce, que veio lá dos Estados Unidos com o senhor Donald Trump, onde Bolsonaro descobriu a cloroquina, e de lá para cá chegou aqui no Brasil depois da viagem com o Trump, se não me engano foi em maio de 2020. Na volta dessa viagem, Bolsonaro já começou a falar de cloroquina, dessa história de tratamento precoce veio pouco depois. Então, maio, a gente está aí. A partir de julho, agosto, setembro, formaram esse comitê independente, que era independente do que ninguém sabe, né? Talvez independente do governo, mas muito próximo do governo, mais próximo do que o Bolsonaro em relação aos seus ex-ministros da Saúde, Mandetta e Taish. Construíram aí essa gestão omissa, nefasta, que contribui com as 460 mil mortes. O que eu coloquei aqui para vocês são análises, o relatório final da CPI que vai definir de uma vez, né? E, aliás, com eventual denúncia na Procuradoria-Geral da República, com autorização do Supremo e com o Congresso, e aí sim seria oficial que isso aconteceu, mas esses depoimentos aí sugerem fortemente essa história que eu venho falando para você, crença em imunidade de rebanho, mentira sobre tratamento precoce, formação de um comitê informal, que a gente pode chamar até de clandestino, talvez, né? À margem do Ministério da Saúde, que dava conselhos ao Bolsonaro, e vamos lá, que conselhos, né? O que o presidente da República queria ouvir. E eles, visando o poder, aliás, vale perguntar quantas consultas essa senhora vendeu para receitar medicamentos sem eficácia contra a Covid, é uma pergunta interessante para ser feita lá na CPI, porque tem gente ganhando dinheiro com essas mentiradas. E a despeito desse dinheiro, acabaram dando ao presidente aquilo que ele queria ouvir, que os médicos estão divididos, que o tratamento precoce funciona, tudo falácia, desmentido assim infinitas vezes na imprensa, e aqui mais uma vez, mas que mostram em parte como se formou esse roteiro nefasto que gerou os 460 mil mortos, né?